Boa noite, Taubaté, boa noite, Vale do Paraíba e toda a região metropolitana, né, que compõe aí o nosso grande vale. E para você que está nas redes sociais, o nosso agradecimento também por nos acompanhar pelo Facebook e também pelo YouTube no nosso canal da TV Cidade de Taubaté. Hoje é terça-feira, gente, dia 12 de setembro de 2017. O calor está chegando, já está deixando a gente até suado aqui nos nossos estúdios, mesmo com ar-condicionado, mas é só o começo, né? O tempo muito seco, estamos aí também torcendo para que venha a chuva logo, porque os problemas respiratórios também estão aumentando na nossa cidade, eu que o diga, né? E toda a nossa equipe aqui da TV que tem que trabalhar durante todos os dias com esse tempo. Lembrando que a nossa cidade de Taubaté está recebendo durante essa semana a Feira Literária Infantil, né, a FLIT, e com vários eventos. Ontem a Luana Camará fez um bonito show lá na Avenida do Povo, e hoje já também desde manhã várias atividades ocorrendo na Avenida do Povo. Agora à noite nós temos às 20 horas o show com o grupo Ventiladores, lá no palco Emília, né? E antes, um pouquinho, às 18 horas, começando agora também lá, tá a Companhia de São Benedito, do Parque Bandeirantes, lá do Mestre Paizinho, se apresentando, né? Amanhã nós teremos um tributo a Tim Maia, às 20 horas, né? É o show da noite, tributo a Tim Maia. E durante todo o dia tem contação de histórias, tem teatro para as crianças, né? Espaços abertos para as escolas também, municipais e públicas da cidade, e tem o professor Jean Jardim, da Academia Vale Paraibana de Letras e Artes, fazendo uma palestra às 16h30, né? E depois a professora Maristela Domingos também, na sequência, às 18 horas, fazendo palestra lá para o público presente na Avenida do Povo. Então vai até domingo. Domingo tem encerramento com o Toquinho, né? Cantando com 1000 crianças, né? Das escolas públicas de Taubaté. Então eu acho que é uma oportunidade de você levar seu filho e toda a família para poder prestigiar não só os nossos artistas, também como os nossos escritores aqui da cidade, do Vale do Paraíba, que estão fazendo parte deste evento que está levando o nome da nossa cidade também para fora, né? Para outros lugares aí, Taubaté, justificando aí a capital nacional da literatura infantil. Precisa dos nossos escritores também locais produzir e escrever para as crianças, viu? Não adianta reclamar, como alguns reclamaram, que a FLIT estava sendo muito direcionada ao público infantil, porque a FLIT é para o público infantil, então é só escrever livro para o público infantil que você terá espaço. Começa pensando por aí. Mas já dado nossos recados, hoje nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio, né? Ele que já é da casa, mas na TV Cidade, aqui no novo estúdio da Avenida Desembargador, é a primeira vez que ele se apresenta para conversar conosco, né? O Claude Anthony, ele que é diretor cinematográfico, vem produzindo ficção científica aqui na cidade de Taubaté. Boa noite, Claude. Boa noite, André. Agradeço aí a oportunidade de a gente estar aqui poder conversar um pouquinho sobre nossas produções aí. Agradeço a TV Cidade, ao programa da 6, estamos aí. Você está produzindo ficção científica já há algum tempo aqui no nosso Vale do Paraíba, né? E agora você está fazendo um projeto que mistura ficção científica e religiosidade, né? Que filme é esse que você está produzindo? Então, nós pegamos uma produção que ela meio que o pessoal conhece, assim, né? Uma mistura, né, de um sobrenatural com os caçadores, né, mais conhecidos, né? Você pega tipo um Van Helsing, um Blade, né? Então, caçadores de vampiros, caçadores de monstros, né? No caso, essa produção, né, o Papa, o Último Redentor, ela conta a história de um descendente, né, da linha da luz, né? No caso ele seria um filho de Deus, um dos 13 descendentes, né, que inclusive o próprio Yoshua, né, que a gente estava falando antes, o próprio Yoshua faz parte dessa descendência, e eles são caçadores de demônios, entendeu? Eles impedem que os demônios mais poderosos passem pela fenda. Então é uma produção que ela envolve um pouco da religiosidade, entendeu? E bastante da ficção. Então foi uma mistura, né, que eu posso dizer assim, que causa uma certa polêmica, mas que traz várias questões, né, diferentes para a gente poder discutir, né? Então durante a série, que é uma série, né, são vários episódios,
durante a série você vai ter várias discussões, né, tanto religiosa quanto política também, quanto vários tipos de discussões que vai ter durante a série, assim, que dá para colocar. Uma das discussões é a pergunta que fica, né, para onde vai a humanidade? Tem lá o personagem que representa o bem, tem o personagem que não é tão do lado do bem, mas na verdade ele não acredita mais na humanidade, né? Que é o personagem que você faz, né? Isso. Então, como que você trabalha esses elementos do bem e do mal, sem, no entanto, passar do limite da religião, para que evite até que, de repente, movimentos venham discutir e querer barrar a obra, por exemplo? Então, na verdade, tipo assim, ela trabalha um contexto diferente, né? Só que você pega produções, né, tipo o Código da Vinci também, que é uma produção polêmica, né, mas entra num contexto de um pensamento, entendeu? Por exemplo, você pensa lá sobre Deus, você fala sobre Deus. Então, eu sou uma pessoa que particularmente acredita em Deus, entendeu? Eu tenho a minha religião, mas você fala assim, nossa, como que Deus é? O que Deus é? Entendeu? Então, tipo, um ser extraordinário, né? Um ser acima da nossa capacidade, que ninguém sabe como ele é. Então, a gente não sabe como ele trabalha, só sabemos que ele trabalha certo de maneiras misteriosas, né? Então, a série, ela trata de um Deus que ele é justo, entendeu? Ele é simplesmente justo. Então, ele não é, assim, não, Deus é 100% bondade, entendeu? Não, na série ele não é 100% bondade, como, na verdade, eu também acredito que não seria, entendeu? Porque uma pessoa, né, comete crimes, faz maldades, assim, e ela não tem consequência nenhuma, isso pra mim é meio indiferente. Então a série trata de um Deus justo, entendeu? Então ele trabalha de forma justa. Então ele tem na série, ele aparece algumas vezes até numa forma diferente, né, que eu não vou contar para as pessoas, né, tem essa surpresa de ver, assim, mas ele é sempre justo, entendeu? O que é certo, e ele dá aquela oportunidade para que a pessoa mude, para que a pessoa tenha uma segunda chance, mas ele não permite que a pessoa se prontifique, fique naquele erro, entendeu? Continue batendo na mesma tecla. Então é uma produção que ela trabalha bastante esse lado, né? Se você for ver o lado contexto de Deus, é um lado contexto justo, né? No caso desse descendente dele, né? No caso do Papa, né, Itzuriel, que é o personagem que eu trabalho, ele é um personagem que ele não acredita muito na humanidade, assim, ele perdeu um pouco a fé na humanidade, porque no conceito dele, a humanidade não merece o amor de Deus, assim, entendeu? A humanidade não merece. Então ele começa a pensar em maneiras de terminar com o que está acontecendo. A maldade cresceu muito, e quanto mais na produção, quanto mais a maldade cresce, mais o inimigo deles, mais poderoso, ganha força. Então se ele se baseia nisso, né? Quanto mais as pessoas são boas, se curvam, têm aquela oração, aquela fé, acreditam, né? Às vezes não é a pessoa não só no contexto da fé, ela não precisa ter a fé, aquela crença em Deus, mas que ela acredita que as coisas podem ser melhor, a pessoa ela quer ser melhor, ela faz a bondade, ela pratica o bem. Quanto mais bem existe na humanidade, mais força ele ganha. Quanto mais mal existe na humanidade, mais força o outro lado ganha, entendeu? Então ele começa a perder um pouco a fé por causa disso. Ele começa a ver que as pessoas não estão medindo consequências, entendeu? Estão matando a troco de nada, estão maltratando a troco de nada, estão sendo egoístas, estão sendo corruptas, né? E a corrupção, né, pelo que você entende, a corrupção ela traz morte também, né? A corrupção simplesmente roubou um dinheiro, fez aquilo errado. Não é. A corrupção ela acarreta várias coisas, entendeu? Ela atrapalha a saúde, ela atrapalha a educação, então a corrupção mata, entendeu? Então são vários contextos que são trabalhados ali dentro, entendeu? Então o personagem ele perde um pouco a crença por causa disso. Mas mesmo assim, ele ainda continua lutando pelo bem, ele ainda continua querendo derrotar esse inimigo para que ele consiga trazer a paz de volta, né, na Terra. Não aquela paz que você fala, não, é a paz mundial, acabou tudo, mas ele tenta nivelar de novo, entendeu? Fazer o equilíbrio entre o bem e o mal voltar ao que era. Você tem um projeto Cinema Sociedade, né, que procura trazer essas questões para dentro da tela, né, e propor ao telespectador. Mas você, de uma forma diferente, convencional do que é o cinema brasileiro, tem trabalhado com a ficção científica, né? Como que
fazer ficção científica no Brasil, não tendo acesso tanto a recursos que lá fora os diretores de cinema têm, né? E às vezes até tendo que usar a criatividade para poder fazer com que esses recursos aconteçam. Então, nós nos apegamos bastante, né, a um ponto muito forte que a gente tem, que é o desenvolvimento de efeitos especiais, né? Então a equipe trabalhou para desenvolver esse lado, né, tanto a parte de efeito especial quanto 3D, então a gente se apega bastante a esse lado para conseguir desenvolver trabalhos de ficção, né, tendo um custo mais baixo, não tão elevado, né? Então a gente sabe que é difícil, no Brasil é realmente difícil, né? Porque são muito poucas produções de ação, de ficção científica, até porque o gênero, né, mais trabalhado no Brasil é outro. Mas eu até andei ficando bastante feliz, né? Porque eu pude perceber que aos poucos está mudando, entendeu? Você vê que, né, até as grandes redes agora começaram a trabalhar produções de ação, estão mudando um pouco o conceito, né? E talvez, né, a gente mostrando que isso é possível, que isso é legal, que é bom você trabalhar também esse lado, sabe, deixar um pouco a comédia e o romance de lado e começar a trabalhar também aventura, ficção científica, né, suspense, trocar um pouco isso, a coisa do mesmismo, né, e transformar uma coisa diferente, né, trocar um pouco da novela e trabalhar um pouco de série, entendeu? Então acho que isso aos poucos está mudando, entende? Então nós trabalhamos bastante efeito especial, brigamos assim, né, para conseguir algumas coisas, né, como é que fala, nós inventamos também, preciso de uma arma diferente, então a gente bola, a gente arruma uma forma de transformar, de trazer aquilo para a realidade, né? A gente trabalha agora, fizemos um curso, né? Começamos a mexer com EVA, então as armaduras, coletes, essas coisas assim, então a gente trabalha para que fique diferente, né? Para que possa dar aquela diferença da atualidade para o futuro, né? Mas vai trabalhar uma série futurista, você tem armas diferentes, você tem equipamentos, né? Armamento, coletes diferentes, capacete, então nós estamos nos aperfeiçoando também nessa área, né, para poder desenvolver equipamentos. Nós primeiro desenvolvemos uma parte de efeito especial, melhoramos nossos equipamentos de produção e agora a gente está melhorando as vestes, né, vamos dizer assim, os figurinos, né, para os personagens, adaptando para que eles se pareçam bastante com o cinema mundial, com Hollywood, com as grandes produções. E como que é trabalhar com não atores, que é o caso do cinema independente também. Normalmente a pessoa não tem nem tempo de se preparar, mas no seu caso acho que é muito mais difícil ainda, né? Porque envolve essa questão da ação, da luta, do correr, né? Do movimentar muito maior do que os outros filmes que a gente vê independente, né? É bastante difícil, assim, né? Porque a gente pega às vezes pessoas que nunca lidaram, né, com o cinema, nunca lidaram com a câmera, às vezes ainda tem aquela timidez, assim. Mas nós temos parceiros bons, né, inclusive, né, a Academia Evidência aqui de Taubaté, né, que é um local muito bom para a gente trabalhar, né, a gente tem o tatame, né, a gente tem um espaço para poder treinar luta, para poder trabalhar o físico, né, lá o dono, né, o César Toledo, é um camarada que valoriza a cultura, que valoriza a educação, né, que é uma pessoa que entende que esse lado é importante e abriu esse espaço para nós, que é muito importante. Então a gente, né, vai aproveitar esse momento para agradecer o César e a Academia Evidência pelo espaço que sempre dá para a gente, apoiando o cinema, né, apoiando a cultura aqui de Taubaté. Então, através desse tipo de parceria, a gente consegue levar o pessoal lá, treinar, né, mostrar para eles como é que é, mas às vezes vai na hora, sabe? Quando a gente não consegue marcar com os atores, né, porque como você falou, a dificuldade é trabalhar com atores independentes. Então, às vezes, a pessoa está trabalhando hoje, ela não pode hoje, às vezes ela de repente surgiu um trabalho no sábado, então ela tem que correr. Então a gente já não, vamos do jeito que tá. A gente entra lá assim, na hora, assim, já monta a coreografia de luta na hora, né? Porque como eu sou coreógrafo de luta, então é mais fácil um pouco de lidar com essa parte. Mas a gente monta na hora, daí o resto a gente ganha no jogo de câmera, né? Daí já fica pro lado da cinegrafia ali, pegar uns ângulos, a gente poder mudar na hora da edição. Mas em questão interpretativa, a maioria das pessoas que trabalham com a gente são muito boas, né? A gente tem atores que começaram agora, mas que estão interpretando muito, inclusive essa série do Papa mesmo, assim, que a gente está trabalhando agora, é uma série que até agora eu me surpreendi muito com a atuação dos atores. São pessoas que, nossa, eu coloco ali a Maria Eugênia, o Henrique, né? E o Rodrigo, são pessoas que me surpreenderam na atuação, né, dessa produção e que
realmente não tenho o que dizer, entendeu? Eu fico muito feliz em ver atores tão desenvolvidos assim, você fala assim, nossa, eu posso facilmente indicar ele para uma grande rede, para uma grande produtora, que eles realmente dão ponto, são pessoas que têm o talento, entendeu? Tem o talento dentro deles e que a hora que alguém vê eles realmente vai explodir, porque eles são muito talentosos. Então eu fiquei muito feliz e é assim que a gente ganha forças, né, para continuar. Você sabe que o seu lado está sendo batalhado, mas você vê que as pessoas batalham por elas também e desenvolvem bastante. E falando em grande rede, em oportunidades que aparecem, né, vocês podem estar pensando que é brincadeira, mas eu sou testemunha. Um dos atores que faz parte do filme, está entre os personagens principais, o Jânio de Andrade, está aí na novela Novo Mundo, né, da Rede Globo, participando agora dos capítulos finais, né, teve na Record, e agora está na Novo Mundo e está com perspectiva de continuar aí na Globo nas próximas novelas também. Exatamente. Tem aparecido bastante trabalho para ele, né? Sim, na verdade, tipo assim, ele não é o primeiro, né? Nós já tivemos outros atores que foram para São Paulo também, né? Trabalharam outras produções na Rede Record também, em outros lugares, então o Jânio também agora. Então a pessoa começa ali naquele alicerce básico, assim, mas quando o talento está dentro dela, assim, ela desenvolve. Né? É aquilo de você acreditar, né? Você trabalha, você acredita, você tem uma equipe que acredita em você, que trabalha junto com você, né? Que prioriza a qualidade do seu trabalho, né? E que põe você para frente, que leva, que te indica, que corre atrás, você consegue a oportunidade de você mudar. Entendeu? Então isso é uma coisa muito legal. Uma coisa que a gente traz com a gente, né? Desde a época antiga, né? É priorizar os atores. Então a gente tenta levar, né, apresenta, né, carrega eles, leva os currículos, mostra, leva os vídeos, né, apresenta e aos poucos, né, cada um vai ganhando sua oportunidade. Né? Alguns demoram mais, outros demoram menos, mas mais cedo ou mais tarde, com bastante força, com bastante fé, com luta, cada um vai ter sua oportunidade com certeza. E na questão do tempo, a edição é um elemento importantíssimo, né? Diz aí algum grande editor de cinema, né? Algum montador que a edição é a arte de esculpir o tempo. Você tem trabalhado a edição também até um pouco mais demorado do que o próprio tempo de filmagem, né? Por quê? Exatamente por isso, devido ao trabalho ser de ação, de ficção científica, né, a edição dele é mais trabalhosa, entendeu? Porque às vezes ele exigem filtros diferentes, né, exigem efeitos especiais que levam tempo para ser moldados, né? Então o efeito especial são vários filetes assim que você coloca dentro da cena, né? Até que ele gere aquele efeito final, né? Então leva o dobro do trabalho, né? E a questão também das dificuldades assim volta para a parte básica, né? Ou seja, você não tem um computador, um equipamento que obedeça a velocidade de edição que você precisa. Então, você até consegue editar rápido, mas na hora de você exportar o trabalho é bem mais lento, você não pode colocar muita coisa ali. Talvez a pessoa fale assim, nossa, mas você não fez o efeito de X jeito, você não colocou tal coisa, você não... É porque às vezes não porque a gente não quer, sim porque a gente não consegue devido ao equipamento. Se tivesse um equipamento de ponta, entendeu? Eu acho que a gente já estava bem alcançando aí Hollywood aí com mais facilidade. Viu? Como chama aquele filme que os personagens nasciam das árvores? Agora, uns 3, 4 anos atrás, eu acabei de esquecer o nome dele, mas é um filme famoso aí. Eu lembro que o diretor falando sobre a edição e depois do processo de renderizar o filme, demorou 8 meses só para poder renderizar. Com equipamento de ponta. Pois e com vigia, com gerador para não cair a energia, não desligar o computador. Exatamente. Todo dia um entrava na sala lá, uma sala isolada. Eu estava comentando que tipo, até o Papa ele tem bastante efeitos, mas o primeiro episódio ele ficou mais reto, entendeu? A gente usou um pouco de chroma key, né? Tivemos alguns déficits, assim, uma dificuldade, né, para trabalhar algumas cenas assim, mas o segundo episódio e o terceiro estão muito diferentes, tá muito legal, assim, sabe? Eu me surpreendi com a atuação, com os filtros, com um tempo que a gente conseguiu manter, né, aquele episódio de curta, né, que a gente chama de curta-metragem mesmo, assim, entendeu? De contar a história dentro daquele pequeno espaço de tempo, entendeu? Então, o segundo e o terceiro episódio foi uma surpresa total, entendeu? Pra gente. Então, muda
bastante quando você vê que você tipo você tá ali trabalhando aquela produção ali, né, com um certo limite, e de repente você fala, não, tô atingindo o meu patamar, entendeu? Aí dá aquela explosão, você fala assim, nossa, não, a gente pode ir muito além disso, entendeu? Então é muito legal. Você, além de dirigir, de atuar, de ser operador de câmera também, fotógrafo, né? Você também roteiriza. Ao mesmo tempo que você está editando aí o Papa, já está pensando em novos projetos e reativando projetos que estavam parados, né? Uhum. Que novidades você tem pra gente? Então, por exemplo, a gente está falando até da dificuldade, né? Volta um pouquinho aí a dificuldade de edição, né? De renderização também, porque nós fizemos um projeto lá do AST, né? Então o AST foi uma série que ela chamou muita atenção, viu? Principalmente lá fora. Nos Estados Unidos nós tivemos uma resposta muito boa, né? Foi cobrado até nosso a legenda da produção, porque o pessoal lá gostou, queria assistir, não estava entendendo muito bem, então eles cobraram, a gente teve que mandar legendado para eles poderem assistir. Então foi uma coisa que surpreendeu também. Então essa é uma série que pegou bastante, ela foi muito, muito bem aceita, e eu acho que a história ela ainda tem muito a oferecer, entendeu? Então a gente está fazendo um retrabalho em cima dessa produção, e para a gente poder voltar com ela aí até o final do ano. Mas a nova produção, né, do ST, essa nova edição dela assim, vai trazer muitas coisas diferentes, inclusive, né, equipamentos, né, que o pessoal vai usar, né, que já foram adquiridos vários equipamentos diferentes, assim, inclusive coletes, né, capacete, uma pequena armação assim, que vai servir para cockpit, né, das naves e tal, entendeu? Um simulador. Isso, um simuladorzinho, né? Um cockpit mesmo assim, né? Que a gente adquiriu assim para poder fazer o simulador de voo, né? Porque depois você joga no 3D, né? Então os efeitos estão muito diferentes, vai ter nave, vai ter tipo os combates aéreos, tipo Star Wars, né? Meio que no universo assim, e ficou bem bacana, entendeu? Só que tipo, como eu falei, uma renderização lá que nós fizemos de uma nave, né? De um pequeno efeito aí, ele foi aí uns 15, 20 segundos assim, demorou quase 7 dias para ser renderizado assim, né? O equipamento que tem. Então uma renderização daquela, né, que eu calcularia aí talvez um dia, né, umas 18 horas assim, levou 7 dias assim. Então a gente já está trabalhando antes vários efeitos, né, várias renderização, principalmente das naves, principalmente do universo em si, né, que da base deles, né, a parte interna ali, né, o entorno onde as naves giram ali. Pelo menos essa parte a gente está trabalhando antes, para quando chegar a produção a gente não ter tanto trampo com edição. A gente os combates aéreos já foram feitos alguns, assim, depois eu posso até mandar uns para você poder colocar aqui no programa para você mostrar aí, né? Pode colocar aí para o pessoal ver também. Então várias cenas já estão sendo montadas de antemão, para que quando chegue o final do ano agora, outubro, novembro, a gente possa trabalhar a série sem demorar tanto para lançar o episódio. Eu até brinquei aqui e vou brincar de novo aqui para você poder explicar para as pessoas. A AST são agentes secretos em Taubaté, o que significa e conta qual a história? Então, a nova versão, ela chama Apocalypse Strike Team, entendeu? Então, é um nome em inglês, né, que a gente sempre achou que o nome em inglês já pesa mais, assim, né, no sentido, até porque a série ela era voltada para um estímulo internacional, então a gente achou, o nome fica mais legal, então ficou a abreviatura do AST, né. Mas essa nova produção, ela vai voltar um pouco para trás, né, como se fosse, você trabalhou vários lá, Batman, vamos dizer assim, o Batman, tem várias produções do Batman, de repente volta pro Begins, né, que mostra lá como é que começou e tal. Então, tipo, ela vai ter esse momento de voltar para trás, para mostrar lá atrás quando começou, e depois ela volta pro estágio dela, né? Porque na verdade o AST é uma história muito grande, entendeu? Uma história bem grande. Ela conta a história de um mundo, né, pós-apocalíptico, né, que ele foi destruído devido a guerras, né, entre as nações mesmo, entendeu? E sobraram duas grandes nações, uma se tornou a Federação, a outra se tornou a Aliança, entendeu? E as duas nações elas brigam em torno de si, entre si, né, principalmente pela água, né, pelos recursos que são escassos, né, ali. E dentro delas, assim, no começo eles acreditavam que tipo a radiação criou sobre-humanos, entendeu? E eram chamados de escoros, então eram pessoas que tinham poderes, assim, tinham deformações e tal, mas tinham a forma meta-humana, que chama, né? Eram humanos, né, modificados.
na verdade eles não eram humanos modificados, eles eram alienígenas, entendeu? E aos poucos esses alienígenas foram concluindo o trabalho deles na Terra, e daí teve uma invasão, entendeu? Teve uma invasão alienígena, e a única chance que essas nações da Terra tiveram, se encontraram, né, de sobreviver foi unir uma com a outra. Então a aliança e a federação se uniram para defender a Terra. Então acabou aquele conflito para poder lutar contra os alienígenas que estavam invadindo, né? E eu falo de uma resposta, por exemplo, que essa série é tão grande, tem uma resposta tão grande que a gente já está trabalhando com pessoas de outros lugares, entendeu? De Recife, por exemplo, né? A gente tem também uma atriz que eu estou colocando também, que é a Eli, né? Ela é de longe também, e ela vai fazer uma série paralela também, depois ela vai estar entrando na série também. Ela é atriz também, né? Trabalha também como lutadora, né? Então, tipo assim, eu acho muito legal, ela tem uns vídeos dela assim, né? Tem uns filmes dela que ela luta, e é muito difícil você achar uma mulher que realmente faça luta assim, né? Coreografia de luta também, né? Ela fazia também, fez, né, o curso de dublê também, então é uma pessoa que é muito flexível, muito fácil de trabalhar nesse ponto. Então ela gostou muito da série, ela acompanha, e agora ela vai estar com a gente. Então a gente está atingindo não só aqui Taubaté, região, o Vale, entendeu? Lá fora que o pessoal gostou, aceitou muito bem, mas outros estados, assim, né, o próprio cinema, o próprio projeto Cinema Sociedade aqui de Taubaté está chamando o Brasil inteiro para ele. E como que você trabalha toda essa logística? Tem algum apoio público, municipal, estadual, federal, para poder colocar tanto produto assim no mercado para as pessoas poderem acessar gratuitamente? Hoje a gente acompanha todas as séries aí pelo YouTube, pelo canal da WCA. Como que está sendo essa estrutura sua? O principal intuito, né, da WCA em si é dar oportunidade a todos os atores, né, e a todas as pessoas que realmente gostam de cinema e querem participar, entendeu? Então, às vezes as oportunidades aqui são meio escassas, né, porque você pega, por exemplo, em Taubaté, não tem cinema, o pessoal às vezes faz um teatro, faz uma coisa assim, então eles às vezes não tem onde trabalhar, não tem onde desenvolver aquele talento dele, entendeu? Então, mas e aí, eu vou para onde? Vou para o sítio, vou lá para o Itaim, o que eu faço? Não tem essas oportunidades, o que eu faço? Vou ter que correr para São Paulo, vou ter que ir para São José, vou ter que ir para Minas, vou ter que ir para o Rio. As pessoas começam a se dispersar, às vezes, muitas vezes sem nem trabalhar o talento delas, né? Sem nem ter oportunidade de se ver, né? Às vezes a pessoa gosta realmente de teatro, mas às vezes ela fez um teatro porque ela não teve oportunidade de entrar no cinema, entendeu? Às vezes ela fez o teatro e ela quer fazer cinema também. Então a gente abre as portas, abre a oportunidade para que as pessoas também tenham esse caminho, entendeu? Possam trabalhar. Então a gente entra, né, com o projeto Cinema Sociedade, as pessoas entram junto com a gente e elas podem desenvolver, né? Nós montamos portfólio, né? Montamos videobook, montamos book pessoal para a pessoa poder apresentar, né? Fazemos a ficha, mandamos para as grandes redes, apresentamos atores também. Depois daí para frente vai de cada um, né? Aumentar, crescer, né? Ter aquela crença em si mesmo, de correr atrás. Mas toda a estrutura básica, assim, para que a pessoa comece, a gente tenta trabalhar. Se ela precisar de um videobook, a gente faz. Se ela precisar de um book fotográfico, a gente faz, né? Se ela precisar de um vídeo, né, que mostra um monólogo, a gente faz também, e entrega de graça, assim, a pessoa vai e leva, entendeu? Sem trabalho nenhum. Esse é o intuito do projeto Cinema Sociedade, é dar essa oportunidade para todos, entendeu? Então, todo mundo que realmente acredita, que tem fé, que quer batalhar em cima aí, ela tá junto com a gente. E nós recebemos muito pouco apoio de fora, mas nós temos bastante parceiros. Então, às vezes, tem um produtor de cinema de Caçapava, tem um produtor de cinema de São José, eles precisam da gente para um equipamento, para poder fazer uma filmagem, para trabalhar junto, para fazer uma edição, a gente apoia também, porque eu acho que junto a gente é mais forte, entendeu? Então, se eles precisam da gente, a gente vai e ajuda, porque de repente a gente precisa deles também, eles ajudam a gente, né? E a gente tem parceiros importantes também, né, fundamentais, como eu falei, né, da Academia Evidência, né, que é a própria TV Cidade aqui em Taubaté, né, que ajuda bastante. Então, esses parceiros são fundamentais. Agora, a maioria das coisas a gente faz do nosso mesmo, entendeu? A gente trabalha com nossa rotação mesmo. Entendeu? Então, às vezes a gente faz um trabalho por fora, né, faz como é que eu posso dizer, um curta-metragem, né, a gente faz um
um documentário e esse dinheiro a gente investe nas produções, entendeu? E a gente não cobra nada dos atores, a gente só quer que eles venham e demonstrem o que eles têm para mostrar para o mundo, entendeu? Porque graças a Deus a nossa série tem milhares de acessos na internet, né? Nosso trabalho é bem conhecido, então você coloca lá, se você for lá no Google lá e digitar WCA Filmes, nós aparecemos lá no topo, entendeu? Se digitar no YouTube, nós aparecemos lá no topo também, então nossas produções vão aparecendo em sequência, entendeu? Graças a Deus nós temos uma resposta muito boa. E apresentar hoje no YouTube, por exemplo, é mostrar para o mundo, né? É colocar uma produção não para Taubaté, não para o Vale do Paraíba, para São Paulo, nem para o Brasil, só é para o mundo inteiro. Como eu acabei de dizer, nos Estados Unidos tivemos uma boa resposta, em Portugal tivemos uma boa resposta, entendeu? No Festival de Marseille tivemos uma excelente resposta, então é mundo, entendeu? Então acho que você apresentar aqui, qualquer grande produtora, qualquer um vai estar vendo você trabalhar, né? A gente toma muito cuidado, tem muito carinho com a produção, né? Com o desenvolvimento dos atores, a gente tenta trabalhar ao máximo, né? Para que a produção saia dentro dos padrões, para que quem estiver vendo, aquele olheiro, vamos dizer assim, sinta-se satisfeito, ele consiga definir, por ter esse ator que eu gostei. Eu quero ele, quero colocar ele na minha produção, eu quero colocar ela na minha produção. E esse é o intuito da WCA, né? Trazer esses talentos para nós e entregar eles para o mundo. Além dessa força das redes sociais, dos canais como o YouTube e outras plataformas que hoje os produtores têm para exibir, que fatores mais você acredita que têm contribuído para o crescimento do audiovisual no Vale do Paraíba? A gente tem visto surgir em várias cidades várias produtoras, né? Da WCA mesmo surgiu uma outra produtora, né? Aqui em Taubaté, que você pode até falar sobre isso. Uhum. Então eu gostaria que você destacasse esses fatores, falasse um pouco sobre esse rumo do audiovisual aqui no Vale do Paraíba. Então eu acho que tipo o cinema em si, né? Ele foi ficando valorizado no Brasil, né? Foi ganhando força aos poucos, né? Tinha aquela muita fala, né? Tipo, eu não gosto do cinema nacional, não vou assistir. Ou a maioria das pessoas, por exemplo, na época que eu comecei a fazer, né, em 2008, lá atrás, nós sentíamos falta, não que nós não gostássemos do cinema nacional, e sim porque nós sentíamos falta de algo que era pessoal nosso, entendeu? Por exemplo, assim, eu não gosto muito de romance, eu não vou ficar assistindo filme de romance, né? Nem quando eu tava namorando, assim, que eu levava uma namoradinha pro cinema, assim, para assistir um filme de romance, eu não sabia nada que estava acontecendo no filme. Podia ser brasileiro, podia ser americano, eu só tava lá por causa dela, entendeu? Agora, o que estava acontecendo no filme de romance eu não sabia, porque não era meu gosto, eu não gostava, então... agora falou em ação, ficção científica, aventura, até mesmo comédia eu gosto, assim, então eu ia assistir, entendeu? Eu chegava lá e assistia, né? Então, até se eu levasse uma pessoa assim, eu falava, não, pera aí que eu tô vendo uma parte ali. Então, quando você tem isso dentro de você, entendeu? Muda. Então, o cinema brasileiro foi mudando, foi ganhando força por causa disso. Falou assim, nossa, fulano gosta de romance e fulano gosta de comédia, mas eu tenho fulano que gosta de ação e fulano que gosta de ficção científica também. Então foi mudando, foi ganhando força, entendeu? Então as pequenas produtoras, assim, eu descarto um pouco as grandes, particularmente, entendeu? Descarto um pouco as grandes. As pequenas produtoras, os produtores independentes começaram a arcar com isso daí, entendeu? Os produtores independentes começaram a erguer a ação e ficção científica no braço, entendeu? Sozinhos, entendeu? Porque aí começou, não, ali eu não vou fazer esse romance porque já tem, não, eu vou fazer comédia porque já tem, então eu vou fazer ação, vou fazer ficção científica, vou fazer aventura. Então, isso de ação, ficção científica, aventura começou a ganhar força com os produtores independentes, com as pequenas produtoras. Então, eu, por exemplo, eu vi um grande mestre meu, assim, né, que é o Gerson Sander, né, ele é um grande mestre, um cara que me inspirou a começar também. Ele mostrou que é possível fazer, né, ficção científica sem muitos recursos e com vontade própria. Então eu comecei, acreditei naquilo, entendeu? E a WCA, né, ganhou forças a partir disso daí. Então várias outras produtoras foram vendo que é possível fazer e foram trabalhando, entendeu? Então vários atores que vieram pra gente, assim, saíram, como eu falei, foi para as grandes redes também, né? Foram trabalhar outras partes. Mas nós temos atores que estavam conosco, que montaram sua própria produtora, assim, né? Isso é uma coisa que me dá muito orgulho, né? A gente vê que
a raiz, né? Ela travou ali, a árvore cresceu e ela deu frutos, né? Até porque o cinema ele é uma coisa que apaixona, uma coisa que fascina a gente, entendeu? Uma coisa que muda, você vai pro cinema, você volta diferente, então o filme, né? Aquela vida que você às vezes, você queria ser aquilo, você não é, entendeu? Então vamos dizer, você tá lá numa produção, eu sou pobre assim, mas lá na produção eu sou rico, então lá eu sou o cara, entendeu? Então, tipo, é uma coisa que muda bastante. A ficção, né, o cinema é uma coisa que apaixona, que conquista, né? Não só os pequeninos, né? Mas os grandes, mais velhos, homem, mulher, de qualquer gênero, de qualquer idade, né? De qualquer etnia, de qualquer lugar do mundo. Então, o cinema é uma coisa que não tem explicação. Então, a partir disso daí, a gente esquece um pouco o lado dos recursos, né, e trabalho que vem dentro do coração, assim. Então, o que sai da gente, né, e espero que essas outras produtoras também façam o mesmo, criem raízes, cresçam e joguem frutos, né, e a partir dela o cinema brasileiro vai crescendo com ideologias diferentes, né, não só de um gênero, mas de vários, para que todo mundo, né, eu vou no cinema brasileiro e eu vou ver aquilo que eu gosto. Quer dizer, no cinema você pode até conversar com seres inanimados que você não é louco, né? Você tá interpretando, né? É o caso da Super Máquina, quando você interagiu com ela e conversou e tal, né? Principalmente quando a gente trabalha aquele lado que você entra dentro de um estúdio, né? Que só tem o verde assim, ou só tem o azul, só o chroma key. Então você tá ali para imaginar o que está acontecendo. Então eu acho que é até mais difícil, né, para um ator, né, fazer aquele trabalho. Então, dentro desse contexto, o ator ele desenvolve muito, né, porque ele trabalha a imaginação dele. Ele tem que monitorar onde que ele está olhando, ele tem que monitorar a posição dele. Se tem alguma ação dentro da cena, ele tem que saber o que ele vai fazer, se ele vai desviar, se ele vai abaixar, se ele vai falar, se ele vai xingar, né? Porque depois, né, no caso, o monstro ou o que for entrar ali na frente dele vai ser inserido. Então ele tem que ter aqueles pontinhos lá para ele ver, puta, eu tenho que olhar para cima, eu tenho que olhar para baixo, eu tenho que olhar reto, porque é uma ficção. Então o inimigo ali pode ser 3 metros ou pode ser 30 centímetros, entendeu? Então pode ser um amiguinho de 30 centímetros, você tem que olhar para baixo, e pode ser um monstro de 3 metros que você tem que estar olhando para cima. Então acho que desenvolve muito, né, a parte de imaginação, né, dos atores, né? Até para aquela pessoa que está acostumada a conversar com o espelho para desenvolver o talento dela, é muito legal. Você vê os atores trabalhando dentro desse chroma key, dentro desse mundo, né, desse fundo, como a gente chama de fundo infinito, né? Fundo infinito e é um mundo infinito também, né? Porque você não sabe o que está acontecendo ali. Muitos atores chegavam para mim e falavam assim, nossa cara, eu gravei aquela cena e eu não imaginava que ia ser assim. Não tinha ideia de onde a gente ia estar, assim. Às vezes você dá um toquinho, vamos estar em tal lugar, você vai fazer tal posição, imagina isso, o cara fala, nossa, agora que eu estou vendo pronto, eu não imaginava que era assim, entendeu? Mas, é uma coisa que às vezes os atores eles não têm essa oportunidade de passar por isso, entendeu? Passar por aquela pegada do chroma key, né? Aquela pegada do fundo infinito, de abrir aquela imaginação. Aí quando ele vê ele lá na tela daquele jeito, ele fala, nossa, é assim, entendeu? Aí quando ele chegar lá na frente, ele vai saber trabalhar porque ele já viu, ele já teve essa oportunidade. Então, é muito legal. Eu falo isso, gente, porque eu tenho experiência própria, já trabalhei com o Claude aí no Código Spy, e nós fizemos no Chroma Key, e de repente eu estava dentro de uma sala de controle que era melhor do que a sala do COI, que coordena as câmeras aí de segurança da cidade, não só de Taubaté, de São José e das cidades maiores aí. Tinha todo um equipamento ali virtual montado que mais convence, né, Claude? Porque eu acho que o importante você trabalhar a edição, mas convencer a pessoa de que realmente aquele ambiente existe, né? Uhum. Acho que exatamente, que quando a gente trabalha o efeito, né, a gente tem que tomar muito cuidado para que tipo de proporção que ele vai tomar, né? Então, antes da gente, quando eu começo a escrever, né, quando eu começo a roteirizar um trabalho, eu pego aquele trabalho, né, e eu jogo dentro do computador e vejo se é possível fazer aquilo, entendeu? Porque, como eu falei para você, tem os recursos limitados, então eu dou uma olhada para ver se é possível fazer, entendeu? Se não for possível fazer, a gente transfere aquela cena ou a gente minimiza ela, deixa ela mais
compacta ou muda alguma coisa para que ela alcance algo que a gente consiga fazer. Porque não adianta também você colocar uma cena que você não consegue trabalhar depois. Eu vou colocar um avião caindo, mas eu não consigo fazer aquele avião caindo. Então não tem por que eu colocar aquela cena, que vai ficar horrível. Então, tipo, eu já vi produções assim que o cara foi dar um tiro assim e no caso o efeito, né? Quando você monta o efeito, quando você sabe lidar com o efeito, você pode montar ele do zero, né? Mas dentro dos programas de edição de efeitos, assim, já tem alguns presets que a gente chama, que são efeitos pré-prontos, pré-montados, né? Então, tipo, tem lá o efeito de tiro, assim, e tal. Então, o cara pegou um efeito de tiro, né? Que teoricamente seria de um fuzil, né? Uma arma maior, né? Colocou numa arma pequena, uma arminha 38, menor. gente. No 38 e colocou o tiro indo pra cima, assim, entendeu? Então, tipo, o fogo do tiro ia pra cima. Então eu falei, nossa, mas quem não conhece às vezes deixa passar batido, mas tipo, você vê claramente que a ponta do fogo tá pra cima. Então, atirei pra cá, mas o fogo saiu pra cima. Então, são alguns detalhes assim que você tem que tomar cuidado quando você vai trabalhar a edição. Então não é simplesmente, vou bolar uma cena e eu vou montar aquela cena, deixe do jeito que tá. Não, vai ter gente que vai ver aquilo lá. É lógico que vai ter os nossos erros, né? Nós temos um monte de erro, até os cinemas, né? De Hollywood, se você for em Hollywood, você vê lá assim, erro de continuidade, você vê erro de corte, você vê vários erros assim que eles, né, com todo o recurso, com todos os milhões investidos, com trocentos profissionais cometem, quem somos nós para não cometer, né? Mas existem alguns erros bruscos que a gente tenta não cometer. Então se eu não consigo fazer um efeito, eu evito ele, entendeu? Eu coloco ele ali, deixo de molho ou eu troco alguma coisa que é possível fazer, o que é muito importante. Você está falando de erro de continuidade, estou lembrando aí do Três Solteirões no Bebê, que ficou marcado lá pelo fantasma, né, que aparecia numa das cenas. Depois de muitos anos descobriram que foi alguém que esqueceu um totem, né? Totem é aquela figura, né, que era da própria produção de divulgação, esqueceu escondidinho lá atrás, mas apareceu no final, né, no fundo. E todo mundo achava que era um fantasma que tinha aparecido e nada. Foi realmente erro de continuidade, erro de direção, erro de toda a equipe que não conseguiu enxergar o elemento que estava lá atrás e ficou, né? E está aí registrado para a posteridade. Exatamente. E produção grande, né? Produção que com grande investimento, né? Com grande trabalho, com uma equipe enorme, assim, né? Então existem esses erros, né? E até tipo, é legal a gente erra por trás das câmeras também, né? Então vários erros assim, então é uma das coisas legais, assim, a gente coloca também lá os erros de gravação lá, porque o pessoal ri, né? O pessoal acha engraçado também colocar os erros de gravação, porque meio que virou uma coisa mais comum hoje em dia. Antes não, terminava o filme ninguém colocava erro nenhum, né? Então o filme não pode ter erro, né? Hoje em dia não, o pessoal acabou o filme, às vezes coloca os errinhos de gravação lá, mostra que tipo assim, né? Às vezes, por exemplo, nós temos isso daí, às vezes você pega um ator novo, né, ele entra assim, ele erra alguma coisa e fica desesperado, fala assim, nossa, mas eu errei, não sei o que, não sei o que. Fala, não, cara, calma, errar é normal, você pode errar à vontade, entendeu? Não tem isso daí não. O ruim, às vezes assim, a pessoa tipo, já tem aquele compromisso, né, já recebeu o roteiro, ela não deu atenção pro roteiro, e chega na hora de gravar, aí começa a dar aquele bololó assim, entendeu? Mas errar palavras, né, às vezes tem palavras muito difíceis que a gente chama de trava-línguas, né? Palavras difíceis de você dar continuidade e vai errar mesmo e a gente vai voltando, né, até acertar. Isso que é o legal do cinema, né? Você rir também na frente das câmeras e por trás também, se divertir com o pessoal. Então, até para nós que é o cinema independente assim, a gente se diverte, entendeu? A gente também se reúne, a gente faz um lanchinho às vezes, né, a galera se junta. Então acaba se tornando ali uma equipe mesmo, assim, uma família. Então a gente dá risada, a gente brinca, a gente conversa, a gente trabalha também. Mas na hora que está ali na frente da câmera, todo mundo trabalhando sério, entendeu? Então hoje a gente tem uma equipe muito legal, uma equipe muito boa. Entrou na frente da câmera, acabou. Você estava falando ali dessa força que o cinema independente vem trazendo aí, especialmente na ficção científica. Por que a Ancine, que é a nossa agência reguladora, né? Agência Nacional de Cinema, que é aquela que muitas vezes você vê lá na chancela das grandes produções, né? Principalmente da Globo, gente, né? Da Globo Filmes, está cheio. Toda vez que aparecer o Globo Filmes, você vê lá Ancine. Até para produções que depois eles picotam e viram minissérie aí na Rede Globo, tá lá, Ancine, né? Tá completando 15 anos. Por que a Ancine ainda não conseguiu enxergar essa força que o cinema independente tem e o cinema de ficção tem? Bom, eu acredito que
pode ser por força, né, dessas grandes produtoras aí, né, e eles levam, tipo assim, vamos fazer, né, vamos trabalhar o que vende, assim, primeiro, entendeu? Então, eu acho que os diretores, né, brasileiros, assim, muitas vezes, talvez não os diretores, mas as produtoras, mesmo assim, tem medo de apostar, né, em coisas diferentes, entendeu? Tem medo de apostar em algo que não foge, né, ao padrão, vamos dizer assim, nós estamos falando de padrão, né? Foge do padrão nacional de cinema. Eu falei assim, já é muito produzido romance, né, ficção não, romance, comédia e muitas vezes, né, filmes com cenas mais pesadas, né, de sensualidade, essas coisas assim, né, as novelas, né, tem muito disso e a gente tem que entender, né, que os filmes muitas vezes eles influenciam na vida das pessoas, né? As produções, assim, conforme a forma como os atores, tá? A gente já teve atores com a gente, entendeu? Com a gente, que a atriz se vestia de um jeito, entendeu? E daí fulana passou a se vestir igual porque assistiu nossa produção no YouTube lá e viu que a atriz estava daquele jeito, entendeu? E ligou para mim e falou assim, olha, Claude, eu queria uma roupa igual da atriz, entendeu? Tem que mandar fazer e mandar para a pessoa, porque a pessoa queria uma roupa igual da atriz. Lógico que era menor, assim, mas você vê que onde começa a influência. Então, às vezes, você está trabalhando ali na frente da câmera, você tem que assumir essa responsabilidade com você, porque é uma responsabilidade grande, você influencia, né? Então, a Ancine, ela tem que prestar atenção nisso, né? Tem que prestar atenção nos pequenos produtores, nas coisas que estão surgindo, né? Incentivar a criação de gêneros novos, né, dentro das produções. Assim, não vamos produzir só, você vai produzir ficção científica, legal, vamos apoiar, vamos ajudar, vamos estar junto. Você vai produzir ação, vai produzir luta, um filme de luta, vamos apoiar, vamos estar junto, né? Esquecer um pouco também esse lado, porque é fácil apoiar os grandes, entendeu? É fácil ir lá apoiar a Record, é fácil apoiar a Globo, filmes, né? É fácil apoiar os grandes, né? O difícil é apoiar os pequenos, né? Porque dali muitas vezes nasce as grandes ideias, né? Você está falando assim, o próprio Avatar mesmo, né? Que é um filme super famoso, levou 10 anos. É esse que eu esqueci, é esse. Lembrou já, lembrou. É esse que né, levou 10 anos para ser produzido, para sair no cinema, né? Pra você ver o tamanho do trabalho que eles tiveram, né? Então, são valorizações que precisam ser colocadas em pauta, né? Que precisam ser discutidas, porque nós temos atores muito bons, né? Nós temos atrizes boas, nós temos bons diretores, entendeu? Que fazem um trabalho magnífico, assim, e precisa ser reconhecido, precisa ser apoiado, né? A própria cultura, né, precisa olhar para esse lado, né? A cidade mesmo, você vê assim, em Taubaté, São José, Caçapava, um lugar que tiver uma produtora independente que está disposta, né, a se doar, né, para trazer o cinema, para trazer esses artistas, né? Porque você não tem aquela opção só, não, eu queria ser artista, eu queria ser um ator, eu queria ser uma atriz, mas não posso, entendeu? A gente vê isso às vezes na importância disso para os pequenos, entendeu? Quantos adolescentes que a gente tem com a gente, que trabalham com a gente, que às vezes querem fazer cinema, às vezes a gente fala assim, nós não somos uma agência de modelos, né? Então a gente não trabalha com modelos, mas às vezes a pessoa é modelo e ela vem para ser atriz, entendeu? Vem, ou é um ator, né? Ele entra para um ator de teatro, ele entra para ser um ator de cinema, entendeu? Então a gente não trabalha com modelos, entendeu? Então quando vem alguém que diz para nós, olha, eu sou modelo, eu queria ser modelo, eu falo assim, nossa, o que a gente pode fazer para ajudar você é indicar para uma das nossas parceiras aí, né? Agências de modelo que trabalham com esse lado, né? Agora, se você quiser ser ator, ser atriz, trabalhar com comercial, com propaganda, com filme, com curta-metragem, aí é conosco, entendeu? Então tem uma pequena diferença nesse lado aí, né? O foco nosso é trabalhar com os atores, trabalhar com as atrizes, né? Mostrar para o mundo a questão de cinema, entendeu? Mas a gente também ajuda, também apoia quem quer ser modelo. Então a gente vai precisar fazer umas fotos, a gente faz umas fotos, indica para uma agência que a gente conhece, né? Que é uma das parceiras nossas, qualquer uma das 3 parceiras que a gente tem na área de modelos. E lá a pessoa vai discutir, vai trabalhar, vai fazer o curso, né? Porque a gente não tem esses recursos com a gente, né? Mas essas entidades reguladoras, elas têm que dar mais valor, entendeu? Para os pequenos que estão crescendo, que estão trazendo essa força diferente. Se hoje tem uma pegada diferente lá no cinema, criando um filme da Receita Federal com tanto de ação, com não sei o que, é porque surgiu dos pequenos que começaram a mostrar que ação e ficção científica, né, e
esse trabalho, né, de aventura, né, de batalha, de luta, de guerra ali dentro das telas, é legal, é possível no Brasil e é aceitado. Entendeu? As pessoas vão gostar, vão aceitar, o público brasileiro almeja isso daí também. Entendeu? Às vezes, pessoal, o público nacional, internacional é que gosta dessas coisas. Não, o público brasileiro também gosta. Nós começamos isso por causa disso. Tanto gosto que a novela Novo Testamento, lá nos 10 Mandamentos da Record, usou muito recurso de ficção científica, né? Inclusive, quando Moisés abriu o Mar Vermelho lá, a gente foi ver como que foi feito. Exatamente. Qualquer brasileiro faria, né? Gastaram rios de dinheiro. Até contrataram pessoas de fora, né? Pessoal especializado, assim. Você vê que ainda são limitados algumas coisas, né? Até às vezes por causa do crescimento mesmo, né? Os nossos atores, às vezes, não são preparados, né, para uma ação, para uma ficção científica, assim. Então, se colocar eles para lutar, fazer alguma coisa, ainda tem aquelas dificuldades, né? Aquela diferença do cinema brusco, né? Cinema internacional. Mas já está desenvolvendo bem, já está ficando legal, e essa aí o pontapé inicial é esse, entendeu? Às vezes vão acertar um detalhe ou outro, vão colocar um coreógrafo de luta diferente ali, o cara que vai dirigir aquela luta, que vai apertar eles ali, eles vão aprender, né? Você faz uma coisa, às vezes, que você se perde, entendeu? Até falo assim que antes eu enviei um roteiro, né, para uma rede aí, né, para uma rede de televisão aí, e na época que eu enviei o roteiro, eles disseram, né, mandaram um e-mail de retorno para mim, dizendo que eles não aceitavam as ideias de fora ainda, entendeu? Isso devia ser discutido numa outra hora, Passados-se alguns anos, eu percebi que aquela produção, aquele roteiro que eu escrevi, virou uma novela dentro da rede, dentro da TV, entendeu? É lógico que eles conseguiram trabalhar os primeiros capítulos, né, porque estavam escritos ali, mas era exatamente como eu escrevi, entendeu? Percebi, não vou correr atrás, porque eu nem lembrava o que era direito, como é que eu mandei, assim. Eu sabia que era a minha história, eu via a minha história ali sendo criada com os personagens que eu descrevi, entendeu? Mas eles não conseguiram continuar, entendeu? Passou um certo tempo, assim, começou a balançar, o negócio ficou meio ruim, o pessoal não gostou muito, porque, tipo assim, você perdeu o foco, né, do roteiro, então você não tem aquele, perdi, né? Então, às vezes, você trabalha uma série, né, nos Estados Unidos tem muitas vezes, trabalha uma série, troca às vezes o diretor, ou troca o roteiro ali, e as pessoas não gostam, e eles, não, volta o cara de novo, traz o cara de volta, entendeu? Então, quando eles vão trabalhar uma história que ainda está picotada, eles, não, chama quem escreveu para poder trabalhar isso aqui, porque vai ficar legal. Então, eles trabalharam até um tanto e travaram ali, entendeu? Depois começaram a criar deles mesmos, né, começaram a criar a história por parte deles mesmos, e ficou complicado, né? Mas eu fiquei muito feliz de ver a história lá, entendeu? De ver que foi aceito. Então você vê assim, a minha ideia foi aceita, foi legal, entendeu? Né? Então aí a partir daí deu mais força ainda para continuar escrevendo, para criar uma coisa nova. Falei, vou criar uma coisa nova, diferente e tal. Foi na época também que eu criei a Iris, né? Que é a super máquina lá, a ficção também. Na época tinha muito menos recurso, nossa, bem menos recurso assim, não tinha muito conhecimento na área de efeitos, mas a gente fez o que a gente podia, assim, e se mais pra frente a gente tiver a chance de fazer um reboot disso aí, a gente vai fazer, vai tacar os efeitos novos, os trabalhos novos aí pra colocar a produção num padrão legal. Para terminar o papo, já tem data para poder estrear? Onde vai ser lançado? Como que o pessoal pode poder assistir? Então, o Papa, né, o Último Redentor, nós já estamos lançando uns trailers aí para deixar o pessoal na expectativa. Mas a gente acredita aí que agora no comecinho de novembro já vai ser lançado o primeiro episódio, né? Finalzinho de outubro, comecinho de novembro, né? Já vai ser lançado o primeiro episódio. São 5 episódios que vão contar, né? Então a gente vai lançar um por semana. Então até o dia 1º aí, né, de novembro, né? Entre o finalzinho de outubro, dia 1º de novembro e a primeira semaninha de novembro ali, a gente vai estar lançando aí o Papa, o Último Redentor, que é uma série que está muito bacana. Eu acho que vai gerar uma discussão legal aí também, entendeu? Vai cada um para um lado, assim, mas é uma série que vai chamar muita atenção, né? E vai mudar o conceito do pessoal também. Pelo que eu vi no segundo e no terceiro episódio, vai mudar também o conceito de várias pequenas produtoras de que é possível fazer bastante coisa. Nós colocamos os recursos que a gente tinha trabalhado, né? Os equipamentos que a gente tinha trazido para trabalhar o EST, que era uma série bem mais pesada, né? Nós demos uma paradinha nela para poder
deixar ela com uma qualidade legal, nós colocamos nessa série que os recursos de efeitos especiais elas exigem bem menos, entendeu? A gente conseguiu incorporar bastante, acho que isso vai fazer toda a diferença aí no final. Ele vai ser apresentado num festival, né? Também. Isso, vai ser apresentado no festival também. Que festival é esse? Estamos lançando aí para o Festival do Rio, né? Fizer uma inscrição aí. E pro final do ano aí, provavelmente ela vai para fora de novo, talvez para Marseille ou para algum outro festival da Europa aí. Então fazendo agora o lance de tradução, né? Porque lá a gente precisa mandar legendado, né, para eles. Se a gente conseguir legendar ela aí até o final do ano, vamos estar entrando em festival lá fora também. Se não no final do ano agora, no começo do ano. De uma forma ou de outra ela vai para fora também, porque ela vai seguir o ESC para fora. E depois que tiver lançado, passado dos festivais, tiver lançado na rede social, a TV Cidade também está disponível aí para exibição e para que você retorne e traga também alguns atores para a gente poder bater o papo sobre o filme, mostrar cenas aí, mostrar os erros, Mostrar os erros de gravação. Os erros de gravação, acho que é muito interessante, né? Então, com certeza aí. Estamos no finalzinho, suas palavras finais também aí para quem quiser participar das produções. Uhum. Então, para quem quiser participar da produção aí, né, quiser entrar para trabalhar com a gente, né, quiser desenvolver esse talento aí, né, tem o nosso WhatsApp, né, que é o 12, né, 988962033, tem o nosso e-mail, né, que é o contato wcavf@gmail.com, né, a gente coloca aí depois. A nossa página no Facebook é o Universo WCA Filmes, e para quem quiser assistir nossas produções aí, estão todas, desde a mais simplinha até a mais legal, até a mais atual de hoje, Universo WCA Filmes, ou só WCA Filmes no YouTube, você já consegue achar todos os nossos vídeos, né? Então quem quiser trabalhar com a gente, quem quiser fazer parte da nossa equipe, é só entrar em contato aí, a gente vai fazer um pequeno teste, né? Não precisa ter DRT, não precisa ser experiente, assim, é só querer fazer cinema, é só ter vontade de participar, que a WCA Filmes vai estar de braços abertos para vocês, tá? Então agradeço mais uma vez aí ao programa aqui da 6, a você, André, a TV Cidade, né, que sempre oferece espaço pra gente. Com certeza nós vamos exibir essa série aqui, né? O pessoal vai acompanhar aí também pela net aí, né? Vai acompanhar essa série nossa aí também. E as outras que forem lançando também, já vamos entrando aí na propaganda, a gente vai apresentando aqui, vai mostrando pro pessoal, e vocês vão ficar ligados aí, tanto aqui na TV Cidade, né, quanto na internet aí, sobre as nossas novas produções, sobre o que vai estar sendo lançado. Mais uma vez, André, muito obrigado pela oportunidade. E nós aí, vamos trazer os atores com certeza para falarem um pouco sobre essa produção que realmente vai dar o que falar depois. Então nós estamos esperando em breve receber aqui o pessoal da WCA para falar da produção que está fazendo agora o Papa, e tanto da ST também, que vai agora dar uma retomada. Nosso programa da 6 está ficando por aqui nessa terça-feira, dia 12 de setembro de 2017, né? Agradecendo aqui o Claude Anthony, diretor cinematográfico aqui da nossa cidade, que tem levado o nome de Taubaté também, gente, para fora, né? E sem aí depender de apoios, recursos públicos para poder fazer cinema, né? O que é mais difícil, né? Então agradecemos ele, que sempre vem e nos esclarece a respeito das produções que têm sido feitas aqui na cidade de Taubaté e na região. Eu agradeço também a sua participação, né? Conosco, nos prestigiando aí pela nossa telinha, e amanhã nós estaremos aqui de volta no mesmo horário, às 18 horas, com um novo convidado também, falando sobre diversos assuntos variados que nós trazemos aqui todo dia para você. Eu agradeço e fique com a nossa programação aqui da TV Cidade no canal 3.